O sol de 1788 era um martelo de fogo sobre a minha nuca. Cada gota de suor que escorria pela minha testa parecia carregar o peso do mundo, salgando meus lábios, um gosto amargo de cansaço e poeira. O facão, pesado na minha mão, era uma extensão do meu braço, mas um braço que não me pertencia. Pertencia ao engenho, pertencia ao coronel Teodoro. As folhas da cana, afiadas como navalhas, cortavam a pele exposta dos meus braços, deixando filetes de sangue que se misturavam ao suor. O cheiro era uma mistura densa e sufocante, o melaço fermentando ao longe, o odor acre do nosso esforço, o perfume doce e enjoativo da cana recém-cortada que para mim cheirava a cativeiro. Eu me chamo Amara e sou grande, grande demais. Com meus 2 metros de altura, eu era uma torre de ébano no meio do canavial, um marco visível de qualquer ponto da fazenda. Para os meus irmãos de corrente, eu era um farol, um ponto de referência no mar verde e infinito. Para o feitor, o senhor Inácio, eu era um desafio. E para o coronel, eu era um objeto, uma curiosidade, um troféu. Ouço o estalar do chicote antes mesmo de ver o couro rasgar o ar. O som corta a monotonia do trabalho, um trovão seco num céu sem nuvens. Meus músculos se retesam, todos param, os facões suspensos no ar. O silêncio que se segue é mais pesado que o sol. Meus olhos encontram os de Bento, a poucos metros de mim. O fogo que arde no olhar dele é o mesmo que tento manter sob controle dentro do meu peito. Ele é jovem, forte, e sua raiva é como um potro selvagem, indomado. Ele cerra os punhos em volta do cabo do facão, a mandíbula travada. Foi em cima do pequeno Tido, um menino de talvez 10 anos, cujo corpo franzino mal dava conta do peso da ferramenta. Ele tropeçara, exausto. O senhor Inácio, um homem de ombros largos e alma pequena, caminhou até ele com a lentidão de uma serpente. Seus olhos eram frios, vazios de qualquer compaixão. Não! Eu gritei por dentro. O som ficou preso na minha garganta, um nó de impotência. O chicote estalou de novo e Tido gritou, um som agudo, rasgado, que se perdeu na imensidão do campo. Bento deu um passo à frente. Eu balancei a cabeça sutilmente, um movimento quase imperceptível. Espere, meu olhar dizia. Agora não. Ele hesitou, o conflito estampado em seu rosto, a raiva lutando contra a prudência. Ele recuou, mas o fogo em seus olhos não se apagou. Apenas se transformou em brasa, esperando o vento certo para virar incêndio. A rotina era um ciclo de dor e exaustão. Do sol a sol, o trabalho nos campos. A moenda, com seu gemido constante, era a trilha sonora de nossas vidas, um monstro insaciável que devorava a cana e nossas forças. O cheiro de óleo queimado e caldo de cana cozinhando impregnava tudo. Nossas roupas, nossa pele, nossos sonhos. À noite, a senzala. Um amontoado de corpos cansados, de respirações pesadas, de sussurros e gemidos abafados. O chão de terra batida era frio sob meus pés. O cheiro ali era outro, suor seco, medo e uma tênue, teimosa esperança. Era ali, na escuridão compartilhada, que eu deixava de ser a gigante do coronel e me tornava Amara, a guardiã. Zazi, a mais velha de nós, cujas mãos eram mapas de rios secos e cuja memória guardava histórias de uma África livre, era minha mentora. Ela me passava o conhecimento, as rezas, as canções que não podiam ser esquecidas. Seu corpo, menina, é um templo, ela me disse uma noite, sua voz um sussurro rouco como folhas secas. Estávamos sentadas num canto, longe dos ouvidos do feitor. Eles olham para sua altura e veem força para o trabalho, veem um objeto exótico para exibir, mas os espíritos eles veem um farol, uma rainha. Não se esqueça de quem você é, mesmo quando eles tentam te fazer esquecer. Eu tocava o amuleto escondido sob minha roupa, uma pequena semente de uma árvore que não existia nesta terra, um presente de minha mãe.
Era meu elo com a linhagem, com as mulheres fortes que vieram antes de mim, cujos espíritos, eu acreditava, caminhavam ao meu lado. O coronel Teodoro me chamava à Casa Grande com frequência, nunca para o trabalho pesado. Eram pretextos. Amara, traga água fresca. Amara, acenda as velas do escritório. Eram ordens dadas com uma voz suave, quase sedosa, que me causava mais arrepios do que o chicote de Inácio. A Casa Grande era outro mundo. O chão de madeira polida brilhava, frio sob meus pés descalços. O cheiro era de cera, tabaco caro e do perfume floral da Sinhá, uma mulher pálida e silenciosa que flutuava pelos corredores como um fantasma. Mas o cheiro que dominava tudo era o do próprio coronel, um odor de conhaque e poder. Ele me fazia ficar parada no centro de seu escritório enquanto ele me observava. Não era um olhar de desejo simples, era um olhar de posse, de avaliação. Como um fazendeiro admira um garanhão premiado ou um colecionador admira uma peça rara. Ele caminhava ao meu redor, seus passos abafados pelo tapete persa. Eu mantinha meus olhos fixos num ponto da parede, uma mancha escura na madeira, e me concentrava em minha respiração. Eu me transportava para longe dali, para as histórias de Zazie, para a força da minha mãe. Impressionante, ele dizia, sua voz um murmúrio que vibrava no ar pesado do cômodo. Uma deusa de ébano, uma valquíria dos trópicos. Você sabe o que dizem na capital, Amara? Dizem que Teodoro de Albuquerque tem a escrava mais alta e mais forte de todo o Brasil colônia. Eu não respondia. O silêncio era minha única arma, meu único escudo. O silêncio e a imobilidade. Eu me transformava numa estátua, um monumento de carne e osso, esperando que ele se cansasse de seu jogo. Mas esse espírito, ele continuava parando na minha frente, perto demais. Eu podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua bebida, esse orgulho em seus olhos. É isso que eu quero. Quero ver esse orgulho se quebrar. Quero ver você se curvar, não por medo do chicote, mas por vontade própria. Quero domar você, Amara. Sua mão se ergueu, e por um instante meu coração parou. Mas ele não me tocou. Seus dedos pairaram a centímetros do meu rosto, traçando meu contorno no ar. Era uma violação sem toque, uma invasão do meu espaço, da minha aura. A tensão no quarto era palpável, um fio esticado prestes a arrebentar. Eu podia sentir o suor frio escorrendo entre meus seios. Meus punhos estavam cerrados com tanta força que minhas unhas cravavam em minhas palmas. Ele queria quebrar meu espírito, mas ele não sabia que meu espírito não estava em minha altura, nem na força dos meus músculos. Meu espírito estava nas histórias que eu contava na senzala, nos cantos baixos que entoávamos para acalmar as crianças, na fé que mantínhamos acesa como uma brasa no meio da noite. Meu segredo era minha verdadeira força. Revelá-lo seria dar a ele a chave da minha alma, mas escondê-lo era ver meu povo sofrer em silêncio. Naquela noite, a sensação de sua presença, de seu desejo doentio de posse, me sufocava. Eu me sentia presa, um pássaro gigante numa gaiola dourada, admirado por sua beleza exótica, mas incapaz de voar. A opressão não era apenas o trabalho físico, era essa constante vigilância, essa tentativa de penetrar minha mente, de me possuir por dentro. Era a sensação de ser um objeto, de ter seu valor medido em palmos e sua humanidade ignorada. Era uma dominação que ia além da pele, que buscava acorrentar a alma. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu um objeto nas mãos de outra pessoa, observado, julgado e aprisionado por uma força que parece maior que você, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. De volta à senzala, encontrei Bento me esperando. Seus olhos ainda ardiam. Até quando, Amara? Ele sibilou, sua voz cheia de uma urgência que me assustava e me inspirava ao mesmo tempo. Até quando vamos assistir nossos irmãos sendo açoitados? Tido mal consegue andar. E você vai à Casa Grande, serve de brinquedo para o coronel e volta como se nada tivesse acontecido.
sua força, sua altura. Para que servem se não para lutar? Lutar com o quê, Bento? Com facões contra mosquetes? Com punhos contra chicotes? Respondi, minha voz mais baixa que a dele, mas não menos intensa. A força que importa não é a que eles veem, é a que eles não podem ver. A que guardamos aqui dentro. Toquei meu peito. E enquanto guardamos, morremos, um por um. Eu não vou esperar. Eu vou dar a eles um motivo para nos temerem, ele disse, e se afastou, desaparecendo na escuridão. Suas palavras eram como pedras atiradas contra o meu escudo de paciência. Ele estava certo? A minha resistência silenciosa era sabedoria ou covardia? Eu olhava para os corpos adormecidos ao meu redor, para as crianças que sonhavam com um mundo que nunca tinham visto, e a dúvida me corroía. Eu era a guardiã de uma chama, mas de que adiantava a chama se ela não iluminava o caminho para fora da escuridão? Naquela mesma semana, a notícia chegou como um vento gelado. O coronel daria uma grande festa, um baile para celebrar a colheita recorde. Políticos e fazendeiros de toda a região viriam, e eu seria a atração principal. A ordem veio pela boca do senhor Inácio, com um sorriso cruel nos lábios. O coronel quer que você sirva os convidados na festa, Amara. Ele mandou fazer um vestido especial para você. Quer mostrar o seu mais valioso tesouro. Um vestido, uma gaiola de seda. Eu seria exibida, desfilada como um animal exótico. Minha altura e meu corpo transformados num espetáculo para homens bêbados e poderosos. A mão do coronel, que antes pairara no ar, agora se fechava em torno do meu destino. Não era mais um jogo psicológico em seu escritório. Era uma humilhação pública, uma declaração de posse para todo o mundo ver. O conflito, que antes era uma brasa dentro de mim, agora recebia o vento que Bento tanto ansiava. A escolha se tornava clara, afiada como a folha da cana. Continuar a ser a estátua silenciosa, a gigante dócil, e permitir que meu corpo fosse o símbolo da riqueza do meu senhor? Ou me erguer, não apenas em altura, mas em espírito, e mostrar a eles a verdadeira natureza do poder que eu carregava? A festa seria em 7 dias. 7 dias para decidir se eu continuaria a esconder minha alma para sobreviver, ou se arriscaria tudo para acender o fogo da libertação. A senzala inteira esperava, em silêncio, pela minha resposta. E pela primeira vez, eu não sabia qual era. O medo e a fúria travavam uma batalha dentro de mim, e o futuro de todos nós dependia de quem venceria. Os 7 dias que se seguiram ao anúncio da festa foram como um longo e lento afogamento. Cada nascer do sol era uma lufada de ar a menos, cada pôr do sol, a água subindo um pouco mais. A notícia se espalhou pela senzala como uma febre silenciosa. Os olhares que me lançavam eram uma mistura de pena, raiva e uma terrível expectativa. Eu era o cordeiro sendo adornado para o sacrifício e todos eram testemunhas. No segundo dia, a sinhá Constança, esposa do coronel, me convocou à casa grande. Ela raramente falava comigo ou com qualquer um de nós. Movia-se pela casa como uma figura de porcelana, pálida e frágil, seus olhos grandes e tristes sempre fixos em algum ponto distante. Ela me levou a um pequeno quarto de costura inundado pela luz da tarde. O cheiro de linha, cera de abelha e pó de arroz pairava no ar. Sobre uma mesa, estendido como uma mortalha, estava o tecido. Era seda, de um azul tão profundo que parecia ter engolido um pedaço do céu noturno. Ao seu lado, uma costureira magra e nervosa, com os dedos manchados de picadas de agulha, me olhava com uma expressão de pavor e admiração. "Tire a roupa", disse a sinhá, sua voz fina e sem cor, como o zumbido de um mosquito. Eu hesitei. Ali, sob o olhar daquelas 2 mulheres, a ordem pareceu mais violenta do que qualquer golpe. Meu corpo, que no campo era uma ferramenta e na senzala um refúgio, de repente se tornaria um objeto a ser medido, cortado e embrulhado. Lentamente, desamarrei o nó do meu vestido de algodão grosso e o deixei cair aos meus pés. O ar do cômodo, antes morno, agora parecia gelado contra minha pele nua.
Fiquei parada, uma estátua de ébano no meio daquele quarto claro, sentindo-me mais exposta do que jamais me sentira no meio do canavial. A costureira se aproximou com a fita métrica. Suas mãos tremiam. A fita, fria e lisa, deslizou pelo meu corpo. Meus ombros, meu busto, minha cintura, meus quadris. Cada número que ela cantava em voz baixa para a Sinhá era como um prego sendo martelado. Eu não era a Mara. Eu era um conjunto de medidas, um projeto. O coronel queria um vestido que acentuasse minha altura, que delineasse minha força, que me transformasse na personificação de sua posse mais exótica. Assim, a Constança observava tudo em silêncio, o rosto impassível. Mas por um instante, quando a costureira se ajoelhou para medir o comprimento das minhas pernas, nossos olhares se cruzaram, e no fundo de seus olhos azuis e aquosos, eu vi algo que me surpreendeu. Não era desprezo, nem repulsa. Era um reflexo do meu próprio aprisionamento. Ela também estava numa gaiola, uma gaiola de seda e ouro, mas uma gaiola mesmo assim. Ela era uma posse do coronel, assim como eu. A diferença era apenas o preço e o material das correntes. Naquele breve momento, uma ponte de compreensão silenciosa se estendeu entre nós, a senhora da casa e a escrava do campo. E então o momento se quebrou. Ela desviou o olhar, a máscara de indiferença de volta ao lugar. Será suficiente, ela disse à costureira, e saiu do quarto sem me dirigir outra palavra. Naquela noite, as palavras de Bento ecoaram em minha cabeça com a força de um trovão. Sua força, para que serve se não para lutar? Eu sentia o toque fantasma da fita métrica em minha pele, a violação silenciosa daquele quarto, minha resistência passiva, meu orgulho silencioso, pareciam agora uma forma sofisticada de covardia. Eu estava permitindo que eles me definissem, que me medissem, que me vestissem de acordo com seus caprichos. Procurei Zazie. A encontrei nos fundos da senzala, observando as estrelas. Sua presença era calmante como a terra fria sob os pés. Sentei-me ao seu lado, o silêncio se estendendo entre nós por um longo tempo. Eles tiraram minhas medidas hoje. Eu disse finalmente a voz rouca, para um vestido de seda azul. Zazie suspirou, um som longo e cansado. Eu sei, criança. As notícias voam mais rápido que os pássaros nesta fazenda. O que eu faço, Zazie? Bento quer queimar tudo. Ele fala em facões e fogo. Ele diz que eu sou a única que pode liderar. Mas como? Liderar para a morte certa? Ela se virou para mim. Seus olhos, mesmo na escuridão, pareciam conter a sabedoria de 1000 luas. O fogo que Bento quer é um fogo que consome rápido. Queima a cana, a casa grande, e a nós junto com eles. É o fogo da raiva. Mas existe outro fogo, Amara. O fogo que mantemos aceso aqui dentro. Ela tocou o próprio peito. É o fogo que aquece, que ilumina, que cozinha o alimento e guia o viajante na noite. Esse é o fogo do espírito. É o seu fogo. Eles não podem medi-lo com uma fita. Mas eles vão me exibir, Zazie, como um animal premiado. O que resta do espírito quando o corpo é transformado em um espetáculo de humilhação. A angústia em minha voz era palpável. Eu sinto o olhar do coronel sobre mim mesmo quando ele não está aqui. É um desejo doentio. Ele não quer meu corpo. Ele quer minha alma. Ele quer ver a luz nos meus olhos se apagar. Então não deixe que se apague, ela disse, com uma firmeza que me surpreendeu. Se eles te colocarem num palco, use-o. Se eles te derem um vestido de rainha, haja como uma. Lembre-se das histórias que te contei, das rainhas guerreiras da nossa terra. Elas usavam suas joias como armas, sua beleza como escudo e sua sabedoria como uma lança. O coronel te vê como um objeto. Mostre a ele que você é um universo inteiro. Deixe que ele se afogue na sua imensidão. As palavras dela eram um bálsamo, mas não apagavam a chama da dúvida. Era uma bela poesia, mas como eu a transformaria em ação? Como a beleza de um vestido ou a firmeza de um olhar poderiam quebrar correntes de ferro?
No dia seguinte, o conflito se tornou ainda mais agudo. Bento me encurralou perto da moenda, o barulho ensurdecedor nos dando uma falsa privacidade. Seu rosto estava tenso, os músculos da mandíbula contraídos. Eles estão preparando a festa como se fossem deuses. Ele cuspiu, os olhos faiscando de ódio. Riem e bebem enquanto nossos irmãos morrem de cansaço. E você, já experimentou seu vestido de princesa? A acusação me atingiu como um tapa. Cuidado com suas palavras, Bento. Cuidado, o tempo para cuidado acabou, Amara. Enquanto você desfila para o seu senhor, eu e mais alguns estamos planejando. A noite da festa, as adegas estarão cheias, os homens estarão bêbados e distraídos. É a nossa chance. Uma tocha na senzala certa, um facão na garganta do feitor. Podemos criar o caos, o suficiente para que muitos de nós possamos fugir para o quilombo. Meu sangue gelou. O plano era desesperado, suicida. Caos? Você chama um massacre de caos? Eles têm armas, Bento. Mosquetes, pistolas. Eles nos caçariam como animais na mata. Quantos morreriam antes mesmo de chegar à beira da fazenda? Tido, Zazi, as crianças. Alguns sempre morrem na luta pela liberdade. Ele gritou, superando o ruído da moenda. É um preço a se pagar. É melhor morrer lutando do que viver de joelhos, servindo de enfeite para um homem que nos odeia. Não é só de joelhos que se vive, Bento, e não é só com facões que se luta, retruquei, minha voz se erguendo para igualar a dele. Você só enxerga a força que quebra, a força que destrói. Mas existe a força que suporta, que une, que sobrevive. Sobreviver? Ele riu, um som amargo e sem alegria. Olhe para nós, Amara. Nós não estamos sobrevivendo. Estamos morrendo lentamente. Você é grande, mas seu espírito se acovardou. O coronel já te domou, e você nem percebeu. Ele se virou e me deixou ali, as palavras dele cravadas em meu peito como farpas. A dúvida me corroeu. E se ele estivesse certo? E se minha paciência fosse apenas medo disfarçado de sabedoria? Eu me sentia dividida, um cabo de guerra sendo puxado por duas forças opostas, a sabedoria ancestral de Zazi e a fúria revolucionária de Bento. E eu estava no meio, prestes a ser partida em duas. O evento catalisador, o momento em que a névoa da incerteza finalmente se dissipou, não veio com um grito ou uma explosão, mas com um sussurro e um copo de vinho. Faltavam 2 dias para a festa. Fui chamada à casa grande no final da tarde para polir a prataria. Era um trabalho tedioso, que me permitia ficar invisível num canto da grande sala de jantar enquanto a família se preparava para o jantar. O coronel estava em seu escritório, a porta entreaberta, conversando com um vizinho, um outro senhor de engenho chamado Visconde de Araruama. A voz deles era baixa, regada a conhaque. Fingindo-me concentrada em um castiçal, apurei os ouvidos. E a colheita, meu caro Teodoro, foi realmente um milagre. Mas o que todos comentam na capital não é o seu açúcar, é a sua gigante, disse o Visconde com uma risada gordurosa. Ah, Amara! A voz do coronel era um ronronar de satisfação. Uma peça magnífica, não concorda? A força de 10 homens e a altivez de uma rainha deposta. É um desafio delicioso. Você a verá na festa. Mandei fazer um vestido que a fará parecer uma deusa africana saída do próprio Olimpo. Dizem que ela ainda não se deitou com nenhum homem, nem mesmo com você, provocou o Visconde. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu parei de polir, meu coração batendo contra minhas costelas. A carne é a parte mais fácil de conquistar, meu amigo, disse o coronel Teodoro, sua voz agora fria e cortante como vidro. Qualquer feitor com um chicote consegue isso. O que eu quero é o espírito dela. Quero que ela se curve para mim, não por medo, mas por reconhecimento do meu poder. Quero que ela me sirva, que me deseje, que entenda que seu lugar é aos meus pés. Quando eu quebrar aquele orgulho, quando aqueles olhos de fogo se tornarem brasas dóceis, então ela será verdadeiramente minha. É uma caçada, a mais excitante de todas. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu.
Não era raiva, era uma clareza fria e terrível. Ele não me via como uma mulher, nem mesmo como uma escrava valiosa. Eu era um animal a ser domado, um troféu a ser conquistado, uma caça. Meu orgulho, minha resistência, minha alma, tudo era apenas parte de um jogo para ele, um esporte. Enquanto eu processava essa revelação, a sinhá Constança passou por mim carregando uma bandeja. Ela entrou no escritório. Ouvi a voz dela, hesitante. Teodoro, o jantar está quase pronto. O senhor Visconde não fica? Não se intrometa em conversa de homens, Constança. A voz do coronel foi um golpe seco. Leve a bandeja e nos deixe a sós. Ouvi o som de um copo sendo colocado com força na mesa e os passos apressados dela saindo. Quando ela passou por mim novamente, seu rosto estava mais pálido do que o normal e havia uma mancha vermelha em sua bochecha, como a marca de dedos. Ela não olhou para mim. Apenas seguiu em frente, uma rainha em seu castelo, prisioneira do mesmo rei que me caçava nos campos. A visão da marca em seu rosto, a lembrança de suas palavras sobre domar espíritos, tudo se conectou. Zazie estava certa. Bento estava certo. E ambos estavam errados. Não se tratava de resistir em silêncio ou de atacar com fúria. Tratava-se de entender a natureza do poder. O poder do coronel não estava em seu chicote ou em seus mosquetes. Estava em sua capacidade de fazer com que todos, da esposa na casa grande ao escravo no campo, acreditassem em sua própria inferioridade. Ele se alimentava de espíritos quebrados. E eu decidi, naquele exato momento, que ele morreria de fome. Eu não quebraria. E não permitiria que ele quebrasse mais ninguém. Terminei de polir a prataria, minhas mãos firmes e decididas. Cada movimento era preciso, deliberado. A gigante dócil, a estátua silenciosa, havia morrido naquele corredor. No seu lugar, uma rainha se erguia. Naquela noite, na escuridão da senzala, eu não procurei Zazie nem Bento. Eu os chamei, juntamente com mais 3 ou 4 dos mais respeitados entre nós. Sentamo-nos em círculo, à luz de uma única vela bruxuleante, lançando sombras dançantes em nossos rostos. Contei a eles o que ouvi, contei sobre o jogo do coronel, sobre sua fome de almas. Vi o fogo da raiva nos olhos de Bento, a dor profunda nos de Zazie. Ele está certo, disse Bento, a voz baixa e letal. É uma caçada. E na noite da festa, a caça vai morder de volta. Meu plano ainda está de pé. Seu plano nos levará à sepultura, menino, disse Zazie, a voz cansada. E deixará os que ficarem para trás para sofrer uma vingança que você não pode nem imaginar. O impasse de sempre. A fúria contra a paciência. Então eu falei. E pela primeira vez, minha voz não continha dúvida, continha o peso da minha altura, a força das minhas ancestrais e a clareza gélida da minha decisão. Ambos têm razão, comecei, e todos me olharam surpresos. Bento, você tem razão que não podemos mais esperar. A sobrevivência passiva é uma morte lenta. E você, Zazie, tem razão que facões contra mosquetes é suicídio. O fogo deles queima mais forte do que o nosso. Mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos uma fé que eles chamam de feitiçaria. Nós temos uma união que eles chamam de rebeldia. E eles têm um palco que eles acham que é para a minha humilhação, mas que será o palco da nossa força. Inclinei-me para o centro do círculo, a luz da vela iluminando meu rosto. Eu vou à festa. Eu vou usar o vestido de seda azul. Eu vou servir o vinho deles e sorrir. Eu serei a gigante dócil que o coronel quer exibir para seus amigos. Eu serei o troféu. E quando todos estiverem bêbados de vinho e arrogância, quando o coronel me chamar ao centro da sala para exibir sua posse, não será a Mara, a escrava, que eles verão. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras ecoarem na escuridão. Será a filha de Oiá e Xangô que se erguerá. Nós não vamos queimar a Casa Grande com tochas, Bento. Nós vamos incendiá-la com o nosso espírito. Nós não vamos cortar suas gargantas. Nós vamos cortar o poder que eles acham que têm sobre nós.
Zazie, você vai preparar os cânticos proibidos, os mais poderosos. Bento, você e seus homens não vão lutar, vocês vão ficar de guarda, vão garantir que nenhum feitor interrompa a cerimônia. A festa deles vai se tornar o nosso ritual. A humilhação deles vai se tornar a nossa libertação. Eles querem um espetáculo? Nós vamos dar a eles um espetáculo. Um silêncio profundo se instalou no círculo. Bento me olhava, seu queixo caído, a raiva em seus olhos sendo substituída por um espanto reverente. Zazie tinha lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, mas ela sorria. Um sorriso que eu não via há anos. Eu não era mais um cabo de guerra. Eu era a mão que segurava as duas pontas da corda. Eu havia encontrado o meu próprio caminho. Um caminho que não era nem de fuga, nem de submissão. Era um caminho de poder. O poder que vinha não da minha altura, mas da minha alma. O coronel queria domar meu espírito. Ele não fazia ideia de que estava prestes a libertar um Deus. A manhã seguinte à minha decisão nasceu diferente. O ar, geralmente pesado com o cheiro de cansaço e resignação, parecia vibrar com uma nova e perigosa eletricidade. O sol que se erguia sobre o canavial não era mais apenas o arauto de outro dia de labuta, mas o cronômetro que marcava a contagem regressiva para a nossa insurreição silenciosa. Não houve discursos, não houve gritos, apenas um entendimento que passou de olhar em olhar, um aceno de cabeça quase imperceptível, uma firmeza renovada no aperto do cabo do facão. O plano estava em movimento. Minha primeira tarefa foi redefinir o papel de Bento. Eu o encontrei afiando seu facão numa pedra perto do riacho. Seus movimentos eram curtos, violentos. Cada passada da lâmina na pedra soava como um grito de guerra contido. O cheiro de metal e terra molhada pairava ao nosso redor. A noite da festa se aproxima, ele disse sem me olhar, os músculos de suas costas tensos sob a camisa gasta. Meus homens estão prontos, só preciso da sua palavra. Você terá minha palavra, Bento, mas não para o que você planeja, eu disse, minha voz calma, mas firme. Eu me posicionei de forma que ele precisasse parar o que estava fazendo e me encarar. Ele finalmente ergueu os olhos, e o fogo neles era o de uma fornalha. O que quer dizer com isso? Você fraquejou? A seda da Casa Grande amoleceu sua espinha? A seda da Casa Grande será minha armadura, e minha espinha é feita do mesmo ferro que corre no sangue de nossos ancestrais. Respondi sem me abalar. Sua força é necessária, Bento, mais do que nunca, mas não para cortar gargantas. Preciso de você para ser um guardião, não um assassino. Ele se levantou de um salto, o facão em sua mão parecendo uma extensão de sua fúria. Guardião? Você quer que eu fique parado, vigiando, enquanto você canta canções para o Senhor Branco? Isso não é luta, Amara. É rendição. Você está enganado, eu disse, dando um passo em sua direção. Eu era mais alta que ele, e usei minha altura não para intimidar, mas para forçar sua atenção total. A luta mais importante não acontecerá com lâminas, mas com espíritos. Quando eu estiver lá dentro, no coração da besta, eles estarão vulneráveis. O feitor, os capatazes, eles estarão distraídos, curiosos, talvez até com medo do que não entendem. É nesse momento que o verdadeiro perigo virá. Eles tentarão nos silenciar, tentarão transformar nosso ritual em um massacre. Seu trabalho e o de seus homens é garantir que eles não consigam. Vocês não serão a faísca que inicia o incêndio. Vocês serão a muralha que protege a chama sagrada. É um trabalho de mais coragem, Bento. É preciso mais força para proteger do que para destruir. Você tem essa força? Ele me encarou por um longo momento, o peito subindo e descendo com a respiração pesada. O conflito era visível em seu rosto. A ideia de uma luta sem sangue, de uma vitória sem violência, era estranha ao mundo em que ele cresceu. Mas em minhas palavras, ele viu uma lógica, uma estratégia que ia além da raiva cega. Ele viu um papel para sua força que a enobrecia. Lentamente, ele baixou o facão.
Uma muralha, ele repetiu, a palavra soando nova em sua boca. Nós seremos sua muralha, Amara. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai interromper a cerimônia. Enquanto Bento organizava seus homens, transformando sua sede de sangue em um instinto protetor, eu passei minhas noites com Zazie. A senzala, depois que o último suspiro de exaustão se aquietava, tornava-se nosso templo. Acendíamos uma única vela feita de cera de abelha e ervas, cuja fumaça tinha um cheiro doce e terroso, um aroma que nos transportava para longe dali. Era ali que Zazie abria o baú de sua memória e me entregava as chaves do poder. Ela me ensinou os cânticos de Oiá, a deusa dos ventos e das tempestades, cujos gritos podiam derrubar árvores e cujas danças traziam a mudança. As palavras eram antigas, a língua de uma terra que eu nunca vi, mas que meu sangue reconhecia. Cantá-las era como beber água depois de uma vida inteira de sede. Elas preenchiam algo vazio dentro de mim, vibravam em meus ossos, faziam meu corpo se arrepiar. Não são apenas palavras, menina. Zazie sussurrava, seus dedos finos e enrugados traçando símbolos em minhas palmas com um óleo perfumado. São invocações. Você não está cantando para os homens na sala. Você está chamando por ela. Você precisa acreditar. Cada fibra do seu ser precisa sentir a tempestade se formando dentro de você. Sua voz será o vento. Seus olhos serão o relâmpago. A preparação era exaustiva. As noites de cânticos me deixavam mais cansada do que um dia inteiro no canavial. Era um esforço da alma, um exercício espiritual que exigia uma concentração absoluta. Havia momentos de dúvida. Em uma noite particularmente opressiva, quando o calor e os mosquitos tornavam a respiração difícil, minha voz falhou. O cântico morreu em meus lábios. Eu não consigo, Zazie, eu disse, a frustração me engasgando. São só palavras. Ele vai rir de mim. Ele vai mandar me açoitar na frente de todos. Nós vamos morrer por causa de uma canção. Zazie não disse nada. Apenas pegou minha mão e a colocou sobre seu próprio peito. Sentiu bater fraco e irregular de seu coração. Este coração já viu muita coisa, Amara. Viu homens mais fortes que Bento serem quebrados na roda. Vi mulheres mais bonitas que você serem vendidas e desaparecerem para sempre. Vi a esperança nascer e morrer tantas vezes que perdi a conta. A única coisa que eles nunca conseguiram tirar de nós, a única coisa que sobreviveu ao navio, ao chicote, à doença, foi isso. Ela apertou minha mão contra seu peito. Nossa fé, nossos deuses, eles acham que é feitiçaria, superstição de selvagens. Eles não entendem. Isso não é algo que nós temos, é algo que nós somos. Quando você cantar, não será a sua voz, será a voz de sua mãe e da mãe dela e de todas as mães que vieram antes. Você acha que a voz delas pode ser silenciada por um homem branco com um copo de vinho na mão? Suas palavras me reergueram. A dúvida não desapareceu completamente, mas foi empurrada para um canto, subjugada pela força daquela velha mulher cujo corpo frágil abrigava uma fortaleza inabalável. O dia da prova final do vestido chegou. Desta vez, o coronel Teodoro estava presente. Ele dispensou a costureira e a sinhá com um gesto, deixando-nos a sós no quarto inundado de sol. O vestido de seda azul estava sobre uma cadeira, brilhando como água sob a lua. O cheiro de tabaco e conhaque dele preenchia o espaço, uma presença quase física. "Vista-o", ele ordenou, sua voz um veludo áspero. Ele se sentou em uma poltrona no canto, um predador observando sua presa. Lentamente eu me despi. Cada peça de roupa que caía ao chão parecia aumentar a tensão no quarto. Eu podia sentir seu olhar em mim, não como o de um homem desejando uma mulher, mas como o de um mestre avaliando uma propriedade. Era um olhar que media, que pesava, que possuía. Um olhar que buscava rachaduras na minha fachada, qualquer sinal de medo ou submissão. A dominação pulsava no ar entre nós. Ele queria que eu me sentisse nua, vulnerável, exposta. Peguei o vestido. A seda era fria e absurdamente leve contra minha pele. Deslizei-o pelo meu corpo. O tecido abraçou minhas curvas.
caiu em cascata até meus pés, a cor profunda contrastando violentamente com o ébano da minha pele. Era uma peça de arte, e eu era a tela. Levantei os olhos e encarei meu reflexo num grande espelho de moldura dourada. Por um instante não me reconheci. A mulher no espelho era uma figura imponente, régia. A escrava do canavial havia desaparecido, substituída por uma rainha de uma terra esquecida. O vestido não era uma gaiola, era uma pele de deusa. Magnífico! A voz do coronel me tirou do transe. Ele se levantou e caminhou lentamente em minha direção, seus passos abafados pelo tapete. Ele parou atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo nas minhas costas. Seus olhos encontraram os meus no espelho. Eu sabia. Você não nasceu para o algodão grosseiro e o cheiro de suor. Você nasceu para a seda e os salões. Você nasceu para ser adorada. Sua mão se ergueu e tocou meu ombro nu. O toque era leve, quase uma carícia, mas queimou minha pele como ferro em brasa. Foi uma violação, um ato de posse. Todo o meu corpo se retesou, meus instintos gritando para que eu me afastasse, para que eu o arremessasse para o outro lado do quarto. Mas eu me forcei a ficar imóvel. Lembrei-me das palavras de Zazie: use o palco deles. Em vez de recuar, eu me endireitei ainda mais, erguendo o queixo. No espelho, nossos olhares travaram uma batalha silenciosa. O dele, cheio de uma satisfação triunfante, acreditando que meu silêncio era aceitação. O meu, frio e profundo, um abismo que ele não podia sondar. Ele viu uma estátua se submetendo. Eu estava me tornando a tempestade. Na noite da festa, ele sussurrou, seu hálito quente em minha nuca. Todos verão o que eu vejo. Eles verão o poder de Teodoro de Albuquerque, o poder de domar a mais selvagem das criaturas e transformá-la na mais bela das joias. Ele pensava que estava me domando. Mal sabia ele que estava apenas polindo a lâmina que o cortaria. Um evento inesperado fortaleceu minha resolução e me mostrou que nosso plano tinha aliados onde eu menos esperava. Na véspera da festa, fui enviada à cozinha para buscar um cesto de frutas para o quarto da sinhá Constança. A cozinha era um turbilhão de atividade, o cheiro de assados e especiarias se misturando ao nervosismo dos preparativos. A sinhá estava lá, supervisionando tudo, seu rosto pálido e tenso. Quando lhe entreguei o cesto, suas mãos tocaram as minhas por um instante. Seus dedos estavam gelados. Ela não olhou para mim, mas sua mão apertou a minha com uma força surpreendente. Algo pequeno, duro e frio foi pressionado contra a minha palma. Foi tão rápido que quase pensei ter imaginado. Cuidado com o vinho amanhã, Amara. Ela sussurrou, sua voz tão baixa que mal a ouvi sobre o barulho da cozinha. O coronel gosta de brindar a sua aquisição, especialmente quando quer impressionar os convidados. Então ela se foi, deixando-me parada no meio da cozinha com o coração martelando. Abri a mão. Na minha palma estava um pequeno broche de prata, o formato de uma estrela com as pontas afiadas. Não era um presente. Era uma arma, um aviso, um símbolo. Eu não sabia, mas o aviso sobre o vinho era claro. E o gesto, vindo da mulher que eu via como parte da opressão, foi como um raio de luz na escuridão. Ela também desejava a queda do rei. Sua prisão era diferente da minha, mas o carcereiro era o mesmo. A luta não era apenas nossa. A tarde da festa chegou. O ar estava pesado, denso, com uma mistura de excitação vinda da Casa Grande e um terror silencioso emanando da senzala. Tudo estava pronto. Bento e seus homens haviam se posicionado em pontos estratégicos, escondidos nas sombras, parecendo apenas escravos preguiçosos descansando, mas seus olhos estavam alertas, seus músculos prontos. Zazie havia feito as últimas bênçãos, pintando um pequeno símbolo com urucum na sola do meu pé, um ponto de conexão com a terra que me daria força. E então, a noite escura da minha alma desabou sobre mim. Eu estava sentada na entrada da senzala, esperando ser chamada. O som da música, risadas e copos tilintando, flutuava da Casa Grande.
um som de outro mundo, um mundo que nos esmagava. Vi o pequeno Tido, o menino que fora açoitado, sentado a uma pequena distância me observando. Seus olhos grandes e escuros não continham medo, apenas uma fé absoluta, uma adoração que me partiu o coração. Ele acreditava em mim. Todos eles acreditavam. E o peso dessa fé me esmagou. O que eu estava fazendo? Eu, Amara, uma escrava que nunca conheceu nada além da cana e do chicote, estava desafiando um sistema de poder construído ao longo de séculos. Com o quê? Com canções? Com símbolos pintados no pé? Era uma loucura, uma arrogância suicida. Bento estava certo desde o início. A única resposta para a violência era mais violência. Eu estava levando todos eles para a forca, encantados por uma bela história que eu mesma inventei. O pânico me sufocou. O ar parecia não entrar em meus pulmões. O som da festa se tornou um ruído ensurdecedor. Minhas mãos começaram a tremer. Eu queria correr. Correr para a mata, para longe da fé de Tido, para longe do olhar de posse do coronel, para longe do peso de ser um farol. Eu não era uma rainha. Eu era uma fraude. E meu orgulho nos mataria a todos. Zazie sentou-se ao meu lado. Ela não tocou em mim, não disse nada por um longo tempo. Apenas sentou-se ali, sua presença uma âncora na minha tempestade interior. O medo é um bom sinal, ela disse finalmente, sua voz calma como a noite. Significa que o que você está fazendo é importante. Os deuses não escolhem os destemidos, Amara. Eles escolhem aqueles que sentem o medo e caminham mesmo assim. Eu não sou uma escolhida, Zazie. Eu sou uma tola, sussurrei, as palavras rasgando minha garganta. Isto é um sonho. Quando acordarmos, o chicote de Inácio será a nossa realidade. Deixe-me contar uma história, ela disse, os olhos fixos na casa grande iluminada. Muitos anos atrás, em outra fazenda, muito antes de você nascer, houve um levante, liderado por um homem forte como Bento, corajoso como um leão. Eles tinham facões e tochas. Eles acreditavam que o fogo purificaria a terra. Eles queimaram o canavial. Mataram o feitor. Por uma noite eles foram livres, cantaram e dançaram ao redor do fogo. Ela fez uma pausa e uma sombra passou por seu rosto. Na manhã seguinte, os soldados chegaram, com seus mosquetes e seus cães. Eu vi aquele homem corajoso ser despedaçado. Vi mulheres e crianças serem vendidos para lugares de onde ninguém nunca mais ouviu falar. O fogo deles durou uma noite. As cinzas nos sufocaram por anos. Eu estava lá, e eu tive medo, e meu medo me fez ficar em silêncio. Meu silêncio não salvou ninguém, Amara, apenas adiou a dor. Ela se virou para mim e pela primeira vez vi a profundidade da sua própria dor, do seu próprio arrependimento. O que você está fazendo esta noite não é sobre queimar a casa deles. É sobre construir a nossa. É sobre mostrar a eles e a nós mesmos que mesmo acorrentados, nossas almas são livres. Que nosso poder não está em nossas mãos, mas em nossos espíritos. O medo que você sente é o medo de ser tão poderosa quanto seus ancestrais sabem que você é. Não fuja disso, respire fundo e se erga. As palavras dela não baniram o medo, mas elas deram a ele um propósito. O medo não era meu inimigo, era o combustível, era a prova de que eu estava viva e lutando. Respirei fundo, o cheiro de terra e jasmim noturno enchendo meus pulmões. Olhei para Tido, e seu olhar de fé não era mais um peso, mas uma responsabilidade que eu aceitava. Eu me levantei. A mulher que se ergueu do chão de terra batida não era mais a escrava com dúvidas. Era a filha de Oiá, pronta para a tempestade. Foi o senhor Inácio quem veio me buscar. Seu rosto continha o desprezo de sempre, mas havia uma centelha de curiosidade em seus olhos quando me viu no vestido azul. Ele não disse nada, apenas fez um gesto com a cabeça em direção à casa grande. A caminhada da senzala até a festa foi a mais longa da minha vida. Cada passo era deliberado.
Eu podia sentir os olhos de todo o meu povo em minhas costas. Não eram olhares de pena, mas de poder. Eles estavam me emprestando sua força, sua esperança, sua raiva. Eu era a ponta da lança, e eles eram a haste que me impulsionava. Passei por Bento, escondido na sombra de um celeiro. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Não havia mais raiva em seus olhos. Havia determinação. Ele era minha muralha. Entrei na casa grande. O impacto foi sensorial. O calor de centenas de velas e corpos. O som alto de uma pequena orquestra tocando uma música europeia. O cheiro avassalador de perfume, suor, comida e vinho. Homens de casacas coloridas e mulheres com vestidos de seda me olhavam como se eu fosse uma aparição. Os sussurros se espalharam pela sala como fogo em palha seca. Eu era o espetáculo. Ignorei todos eles. Meus olhos procuraram um único homem. Ele estava no centro da sala, um copo na mão, o rosto vermelho de bebida e orgulho. O coronel Teodoro. Quando ele me viu, um sorriso lento e satisfeito se espalhou por seu rosto. Ele ergueu o copo em um brinde silencioso para mim, para sua posse. Comecei a servir o vinho, movendo-me pela sala com uma graça que eu não sabia que possuía. Cada copo que eu enchia, cada sorriso educado que eu oferecia, era parte da performance. Eu ouvia os comentários. É ainda maior do que diziam. Que ancas, daria bons filhos. Olhe os olhos dela, Teodoro. Fogo puro. Você ainda não a domou completamente. As palavras eram como picadas de insetos, irritantes, mas insignificantes. Eu estava em outro lugar. Eu estava me preparando, reunindo a tempestade dentro de mim. Finalmente, o momento chegou. A música parou. O coronel bateu com uma faca em seu copo, o som agudo silenciando as conversas. Meus amigos, meus caros vizinhos, ele bradou, a voz empastada pelo vinho. Vocês admiram minha colheita, elogiam meu açúcar, desfrutam do meu vinho. Mas esta noite quero lhes mostrar a verdadeira joia da minha fazenda, o símbolo da prosperidade e do poder que esta terra nos oferece. Ele se virou para mim, o sorriso largo e predatório. Amara, venha até aqui. A sala inteira se virou para me olhar. O silêncio era total, pesado de expectativa. Este era o palco. Este era o momento da minha humilhação pública. Caminhei lentamente até o centro da sala, parando a poucos passos dele. Ele me circulou como um lobo, exibindo-me para seus convidados. Não é magnífica? A força de um gigante, a beleza de uma rainha selvagem, a deusa de ébano dos meus campos. Ele esperava que eu baixasse os olhos, que eu ficasse parada como uma estátua obediente. Em vez disso, eu fechei os olhos por um instante, respirei fundo e comecei a cantar. Não foi um grito, foi um zumbido baixo, gutural, que pareceu vibrar do próprio chão de madeira. Um som que não pertencia àquela sala, àquela música, àquele mundo. As pessoas se entreolharam confusas. O sorriso do coronel vacilou. O que é isso? Ele perguntou, a diversão em sua voz tingida de irritação. Eu abri meus olhos e o encarei. E então, minha voz se ergueu. Em uma língua que eles nunca tinham ouvido, cantei as palavras de Zazi. Cantei a invocação de Oiá. E no silêncio da noite lá fora, um coro respondeu. Baixo a princípio, depois crescendo em poder. A voz da senzala. A voz do meu povo, protegida pela muralha de Bento. O espanto na sala se transformou em desconforto. Depois, em medo. Minha dança começou. Não era a dança sensual que eles talvez esperassem. Meus pés batiam no chão, marcando um ritmo antigo. Meus braços se moviam, como se estivessem cortando o vento. Meus quadris giravam com o poder de um furacão nascente. A seda azul do vestido se tornou um redemoinho, um pedaço do céu noturno em fúria. Eu não era mais um objeto em exibição. Eu era um poder em manifestação. Eu era o ritual. Pare com isso! O coronel gritou, seu rosto agora uma máscara de fúria e humilhação. Ele deu um passo em minha direção, a mão erguida para me agarrar, para me silenciar. No exato momento em que seus dedos estavam prestes a tocar meu braço, eu parei. Tudo parou.
meu canto, minha dança, o coro lá fora. O silêncio que caiu na sala era mais ensurdecedor do que o barulho de antes. Eu me virei lentamente e olhei diretamente nos olhos dele. E pela primeira vez ele viu. Ele não viu a escrava, o troféu, a caça. Ele viu a tempestade. Ele viu a deusa que ele mesmo nomeou, mas cuja verdadeira natureza ele era incapaz de compreender. Ele viu um poder antigo, indomável, que não podia ser comprado, açoitado ou comprado. Ele viu um poder que não cabia em seus livros de contabilidade, nem em suas correntes de ferro. E em seus olhos, pela primeira vez, eu não vi desejo, nem raiva, nem orgulho. Eu vi o pavor. O pavor abjeto de um rei que acaba de descobrir que seu trono é feito de poeira e seu cetro é de vidro. Ele recuou um passo, um único passo, cambaleante, que quebrou o feitiço que prendia a sala. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Um grito agudo veio de uma das mulheres. Um homem deixou seu copo cair. O som do cristal se estilhaçando no chão de madeira foi o único som na sala por um segundo. O coronel Teodoro olhou para os rostos de seus convidados, buscando um espelho de sua antiga autoridade, mas só encontrou o reflexo do seu próprio medo. Eles não olhavam mais para mim como um animal exótico. Olhavam para ele como um domador que havia perdido o controle da fera. Sua humilhação foi completa, pública e, o mais importante, auto-infligida. Ele me colocou no palco. Ele me deu a voz. Ele acendeu o pavio. Tirem essa feiticeira daqui. Ele gaguejou, a voz fraca, irreconhecível. Ele apontou um dedo trêmulo para mim, mas o gesto não tinha força. Ninguém se moveu. Os feitores e capatazes que estavam postados nas portas, acostumados a obedecer ordens sem hesitar, agora olhavam para mim com uma mistura de terror e reverência. Eles eram homens do campo, homens que entendiam de sinais, de tempestades e de forças que não podiam ser controladas. E eles sabiam que o que tinham acabado de testemunhar não era deste mundo. Eu não esperei que me tirassem. A performance havia acabado. Virei as costas para o coronel, um ato de desrespeito tão profundo que sugou todo o ar restante da sala, e comecei a caminhar. Minha cabeça erguida, minhas costas retas, a seda azul sussurrando contra minhas pernas a cada passo. Eu não fugi. Eu me retirei. Caminhei em direção à grande porta de entrada, e a multidão de convidados se abriu para mim como as águas de um rio. Ninguém ousava me tocar. Ninguém ousava encontrar meu olhar. Eu podia sentir o calor de seus corpos, o cheiro azedo do medo deles. Eles não eram senhores, eram apenas homens e mulheres assustados, presos em suas próprias gaiolas de seda e preconceito. Quando pisei na varanda, o ar fresco da noite foi como um bálsamo. O coro do meu povo, que havia se silenciado, recomeçou. Mas não era mais um cântico de batalha. Era um hino de vitória, suave e poderoso, que flutuava pela noite e parecia fazer as estrelas brilharem mais forte. Atravessei o pátio, passando pelos feitores paralisados, e caminhei em direção à senzala, em direção à fonte daquele som, em direção à minha verdadeira casa. Bento e seus homens saíram das sombras, não com facões em punho, mas com os rostos iluminados por uma admiração que eu nunca vira neles. Bento parou na minha frente. Ele olhou para mim, da cabeça aos pés, como se me visse pela primeira vez. Eu ouvi os gritos lá de dentro, ele disse, a voz rouca de emoção. Pensei que eles tinham te machucado. Estávamos prontos para entrar. Não houve luta, Bento. Eu respondi, minha voz calma. Não. Ele franziu a testa, confuso. Mas nós vimos. Vimos o medo deles quando abriram as portas. Vimos o jeito que eles olhavam para você. O que você fez, Amara? Eu mostrei a eles quem eu sou, eu disse simplesmente. E eu mostrei a eles quem eles não são. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Então, para meu completo espanto, ele se curvou. Não uma reverência de servo para senhor, mas a inclinação de cabeça de um guerreiro para sua rainha.
Eu vi o poder esta noite, Amara, o verdadeiro poder. E ele não estava na ponta de uma faca, estava na sua voz. Perdoe minha ignorância. De hoje em diante, minha lâmina não serve mais à raiva, serve a você. Aquela noite na senzala, ninguém dormiu. Mas não era a insônia do medo ou da exaustão. Era a vigília da liberdade. Contamos histórias. Cantamos as canções antigas, não em sussurros, mas em voz alta. Nossas vozes se erguendo para as estrelas sem medo de chicotes ou castigos. Zazie chorou, lágrimas de uma alegria que ela pensou que nunca mais sentiria. Ela segurou meu rosto entre suas mãos trêmulas e disse: a semente que sua mãe plantou, hoje ela se tornou uma árvore, e todos nós vamos descansar sob sua sombra. Os dias que se seguiram foram estranhos, suspensos numa realidade nova e incerta. A rotina do engenho se desfez. O sino que nos acordava antes do sol não tocou mais. Os feitores, incluindo o senhor Inácio, pareciam perdidos. Sua autoridade vinha diretamente do coronel, e o coronel havia desaparecido. As notícias da Casa Grande chegavam em sussurros, trazidas pelas mucamas que agora nos olhavam com um respeito temeroso. Diziam que o coronel Teodoro não saía mais de seu escritório, que ele bebia do amanhecer ao anoitecer, recusando-se a ver qualquer pessoa, que ele gritava com sombras e quebrava espelhos. O homem que queria possuir meu espírito havia tido seu próprio espírito estilhaçado. Sua força não residia em sua riqueza ou em suas armas, mas na crença inabalável de sua própria superioridade. Eu não o derrotei com força. Eu o derrotei com a verdade. E a verdade o enlouqueceu. O senhor Inácio tentou uma única vez restaurar a antiga ordem. Ele apareceu nos campos uma manhã, o chicote na mão, o rosto contorcido de raiva e confusão. Ele gritou ordens, ameaçou, estalou o chicote no ar. Mas ninguém se moveu. Nós simplesmente paramos o que estávamos fazendo e olhamos para ele. 200 pares de olhos, silenciosos, firmes. Não havia desafio em nossos olhares, nem ódio. Havia apenas pena. Ele era um fantasma. Um eco de um poder que não existia mais. A fonte de seu poder, o medo, havia secado. Ele estalou o chicote mais uma vez, um som patético e oco, e depois, vendo que não tinha mais efeito, ele o deixou cair ao seu lado, virou as costas e foi embora. Nunca mais o vimos com um chicote na mão. A verdadeira mudança veio de onde eu menos esperava. Cerca de uma semana depois da festa, uma das mucamas me trouxe um recado. A sinhá Constança queria me ver. Fui à Casa Grande, que agora parecia um mausoléu silencioso e empoeirado. Encontrei-a na biblioteca, um lugar que o coronel raramente usava. Ela estava sentada a uma grande mesa de mogno, coberta de livros de contabilidade e papéis. Ela não usava seus vestidos de seda, mas um traje simples e funcional. Seu rosto, embora ainda pálido, tinha uma nova determinação. A fragilidade havia desaparecido. Amara, ela disse, sua voz clara e firme. O coronel está indisposto. Ele não pode mais administrar a fazenda. Eu assumi o controle. Eu esperei em silêncio. O que aconteceu naquela noite? Ela começou e hesitou, procurando as palavras. Você o quebrou. Você mostrou a todos eles que ele era apenas um homem. Um homem pequeno e cruel, escondido atrás de uma máscara de poder. Por isso, eu lhe devo minha gratidão. Ela tocou o pescoço, onde um pequeno broche de prata em forma de estrela estava preso em seu vestido. O broche que ela me dera. Agora, ela o usava abertamente. As coisas vão mudar aqui. Ela continuou, seu olhar direto e sério. Eu não posso lhes dar a liberdade que a lei me proíbe de dar, mas posso lhes dar dignidade. A partir de hoje, o trabalho será dividido em tarefas. Quando a tarefa do dia for cumprida, o tempo restante é de vocês. Haverá mais comida. As crianças não trabalharão mais nos campos. Elas vão aprender a ler e a escrever. Comigo. Fiquei atônita. A revolução que Bento sonhava com fogo e sangue estava acontecendo com tinta e papel, pelas mãos da mulher que todos nós considerávamos apenas mais uma peça na nossa opressão. Por quê?
Eu perguntei. A única palavra que consegui formar. Porque eu passei a vida inteira nesta prisão dourada. Ela disse, um traço de amargura em sua voz. Você me mostrou que existem maneiras diferentes de quebrar as correntes. Eu não tenho a sua força, Amara. Não posso invocar tempestades. Mas sei ler os números, sei administrar a terra e sei que homens e mulheres tratados com dignidade trabalham melhor do que escravos açoitados. Teodoro administrava com medo. Eu vou administrar com bom senso e talvez, com o tempo, com justiça. Assim a Constança, agora Dona Constança, cumpriu sua palavra. A vida no engenho se transformou. O medo foi substituído por um respeito relutante e depois por uma cooperação funcional. A produtividade, surpreendentemente, aumentou. Bento se tornou o líder dos trabalhadores do campo, não como um capataz, mas como um organizador, usando sua força para proteger os mais fracos e garantir que as tarefas fossem justas. Sua raiva se transformou em um zelo protetor por nossa comunidade. Eu continuei a ser a líder espiritual. As noites de domingo eram nossas. Nos reuníamos em um círculo sob a grande figueira no centro da senzala. E eu contava as histórias de Zazi, que agora sorria mais do que falava. Seu trabalho finalmente completo. Cantávamos as canções dos nossos deuses, não mais em segredo, mas como uma celebração de quem éramos. Construímos uma pequena escola, onde Dona Constança, pacientemente, ensinava as crianças a decifrar o mundo dos brancos, dando-lhes as ferramentas que um dia poderiam usar para forjar sua própria liberdade legal. Eu nunca mais vi o Coronel Teodoro. Ele se tornou uma lenda, um fantasma que assombrava os corredores superiores da Casa Grande. Alguns diziam que ele havia morrido, outros que ele simplesmente definhou, afogado em conhaque e na própria insignificância. Para mim, ele deixou de existir naquela noite em que seu poder se revelou uma ilusão. Ele tentou me colocar em uma gaiola, mas no fim, foi ele quem ficou preso, assombrado pelo espírito que ele não conseguiu domar. Minha jornada não terminou com uma fuga espetacular ou uma rebelião sangrenta. Terminou com algo muito mais profundo. Criamos um quilombo sem sair do lugar. Encontramos a liberdade não na ausência de correntes, mas na descoberta de que nossas almas jamais poderiam ser acorrentadas. Meu corpo, que ele via como um troféu, tornou-se um templo. Minha altura, que ele via como uma aberração, tornou-se um farol de esperança. Ele queria possuir a mulher que todos viam, mas nunca entendeu que meu verdadeiro poder era aquilo que ninguém podia ver. Eu aprendi que a verdadeira grandeza não está na força que quebra, mas na resiliência que suporta. Não está na voz que grita, mas na fé que inspira. E não está em dominar os outros, mas em capacitar a si mesmo para se erguer. Não importa o quão alto ou baixo você seja. A opressão pode construir muros ao seu redor, mas é você quem decide se eles são uma prisão ou a fundação de uma nova casa. A minha história é a prova de que o espírito humano, quando conectado à sua verdade, é a força mais poderosa do universo. Inscreva-se para mais histórias de transformação. E comente abaixo qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para quebrar suas próprias correntes.